E aí, pessoal, beleza? Já pode subir, pode embarcar, que a viagem aqui vai ser muito boa. Hoje vai ser verdadeiramente, nós vamos abrir alguns portais e vamos passar por um lugar fantástico chamado ônibus. Tanto o ônibus atual e ônibus das antigas. Você que é da antiga, meu, você vai adorar, cara. Você vai ter nostalgia aqui em uma hora e vai saber de um evento que vai ter aí agora. Você vai assistir esse vídeo, você vai assistir esse episódio com ele, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Eu sei que a sua curiosidade está aqui, mas o homem já está sentado aqui de frente comigo e eu já vou apresentar ele. E esse evento vai ser no sábado, mas a gente vai falar bastante desse evento. Você que gosta, está convidadíssimo a ir lá. Eu vou falar o endereço, vou contar e vou dar o caminho para você chegar até lá. Bom, antes disso, eu quero falar da Autoescola Oratório. Você que trabalha com ônibus, seja ele urbano, rodoviário, fretamento, está na cidade de São Paulo, quer presentear um amigo, um familiar, um colega de trabalho com um presente, tirando habilitação, trocando letra, vai lá na Autoescola Oratório, fica lá na Zona Leste, conversa com o Pedro, vai ter um cafezinho legal. E é o seguinte, a promoção continua e é só levar o crachá. Levou o crachá lá, você tem vai ter um descontinho e ainda vai conseguir pagar no boleto até em 3 vezes. As despesas das taxas aí é por conta do cliente, mas ali o desconto só de você chegar lá e mostrar o seu crachá é a valorização que a Autoescola Oratório, junto com o Papo de Busão, tá deixando para você que é funcionário de empresa de ônibus, seja ele motorista, cobrador, manutenção, administrativo, parte de limpeza, em geral. Beleza, galera? Bom, agora vamos lá, vamos apresentar o homem aqui, Juversi, meu parceiro. E aí, Edu? Valeu, portal do ônibus. Cara, que satisfação ter você aqui. O papo foi 5 minutos. Juversi, quer vir? Juversi na hora, vamos lá. Vamos falar dos ônibus antigos aí, dos atuais. Vamos bater um papo. E o Juversi, além do portal do ônibus, é o criador, o idealizador do evento que vai ter sábado. Exatamente. Bus Fest. Não, Bus Brasil Bus Fest. Brasil Fest. Bus Brasil Fest. Estão todos convidados. Juversi, o microfone é seu. Como é que você tá? Obrigado por ter vindo. Obrigado, Edu, pelo convite. Obrigado aí vocês que estão assistindo. Né? Antemão, né, para começar, né, vai ser a publicidade do evento aí, que é agora, nesse sábado, a 20ª edição da Bus Brasil Fest. Vai acontecer no dia 23, agora no sábado, das 10 às 17 horas. Então, para quem já conhece, sabe que vai ter bastante variedades e conhecer um pouquinho da história do transporte coletivo, né, a evolução dos ônibus. Então, isso cabe até uma reflexão, né? Para quando você entra no ônibus hoje, o pessoal reclama, né? Uhum. O ônibus com ar-condicionado, fito colado. Uhum. E aí a pessoa fala assim, nossa, esse ônibus tá ruim, que não sei o que lá. Mas será que tá tão ruim mesmo? É. Né? Então, quando ela entra lá no evento e toma aquele choque de realidade, fala assim, pera, ela nesse ônibus que meus avós... Você meus pai, tataravós, né? Ou você mãe, nossa, andava. Então, quer dizer, hoje... Né, claramente sempre vai ter evolução, sempre vai ter melhorias, mas hoje o ônibus está bem confortável. Uma curiosidade, hoje eu trabalho como motorista de aplicativo, né? E uma vez eu peguei um passageiro que ele falou assim, nossa, que interessante os ônibus aqui em São Paulo, né? A pessoa era do Rio de Janeiro. E ela falou assim, eu fui recentemente lá em Portugal e a gente olhando o ônibus andando no ônibus aqui em São Paulo, não tem nenhuma diferença dos ônibus de Portugal. A única coisa de diferença é só a característica, né, da carroceria externa, mas assim, o conforto, né, que ele quis dizer, que é em questão piso baixo, ar-condicionado, vidro colado, motor traseiro. Então, hoje, as empresas de São Paulo, as empresas do sistema estrutural e articulação regional, praticamente, eu acho que só tem Transpaz e Sambaíba, que tem ainda motor dianteiro, o restante todos são motor traseiro. E então é uma coisa interessante, depois passei a anotar, né? E aí ela achou mais curioso ainda, ela à noite, e ela falou assim, ué,
meia-noite, rota ônibus ainda aqui em São Paulo? Eu falei assim, moça, ela tá vendo esse ônibus aí que inclusive tem a sigla N no inicial do número dali? Então, ele começa a operar agora, tá meia-noite às 4 da manhã. Eu falei assim, não, mentira. No Rio de Janeiro, 10 horas já não tem mais ônibus. Eita. Então, aí a gente vê o quanto que realmente... É claro que sempre tem que lutar pelas melhorias, né? Eu sou um dos defensores e brigo pela qualidade do transporte, mas a gente vê que a cidade de São Paulo está a anos-luz a muita cidade aqui do Brasil, né? Olha, Juversi, assim, o nosso público que gosta de ônibus, a gente ouvir, para quem imagina a grandeza do Juversi, a grandeza que ele tem. Pô, o cara é um estudioso do ônibus. É um cara que, cara, tem aqui conversa, resenha pra gente fazer uns 40, 50 programas, ainda fica né, situações ainda pra gente contar. Você frisou uma coisa muito bem colocada na qualidade dos ônibus de São Paulo, né? Final de semana, eu queria mandar um abraço pra ele, pro meu sobrinho Lucas. Ele passou num concurso público, mora em Aracaju e veio morar aqui conosco aqui. E ele falou a mesma coisa, Júlio. Ele falou a mesma coisa. Ele falou assim, nossa, ô tio, é diferente os ônibus de Aracaju com os ônibus aqui de São Paulo. Eu acho, ele na cabeça dele, ele achou que aqui era um caos, né? Que era diferente mesmo, assim, era ônibus super lotado e tal. Existe. Existe, o sistema tem o lado muito bom e tem um lado ruim. Que às vezes é superlotação e tal, no horário de pico, poderia se melhorar, aí... Com certeza. Mas o que ele viu imediato brilhou os olhos deles, igual esse passageiro que estava contigo lá. E que, São Paulo é São Paulo, não tem jeito, né? Exatamente. A questão que o pessoal... aqui é uma metrópole. Sim. Nós estamos na maior metrópole da América Latina. Então, você imagina, tudo acontece em São Paulo. Né? O Brasil inteiro está em São Paulo, ou melhor, o mundo inteiro passa por São Paulo. Rege, né? Então, não tem como você não ter trânsito, ônibus lotado, porque ônibus lotado não é por falta de ônibus. Nós temos aí 13.500 ônibus. Pô, 13.500 ônibus, você vai comparar no Curitiba, são 3.000 ônibus. É uma garagem praticamente aqui. Praticamente, uma garagem. Você coloca a garagem da Metrópole Paulista, mais ou menos. É. Metrópole Paulista com mais a Sambaíba já tem a frota inteira de Curitiba, por exemplo. Então, a questão aqui, o que precisa ser feito na cidade de São Paulo, que eu acho uma negação, política pública voltada ao sistema de transporte. Falta, né? Falta. Aqui não existe preferência do ônibus. Porque a partir que você diminui uma faixa de ônibus, para construir uma ciclo, não que sou contra a motofaixa, não é isso. Mas eu acho que assim, tudo tem que ser criado com estrutura. Se não tem estrutura, então não tem que implantar, não tem que fazer adaptações. Aí você pega, por exemplo, que nem no túnel do Anhangabaú, você diminui a faixa exclusiva do ônibus, só que você não diminuiu a largura do ônibus, porque não tem nem como. Não tem nem como, né? Fisicamente. Para construir uma faixa de moto, então quer dizer, você está beneficiando 3, 4 pessoas que vai passar naquele momento, 10 pessoas que seja, contra 100 pessoas que tá dentro de um superarticulado. Então, assim, para você favorecer alguns, você está prejudicando outros. Aí o ônibus, eu presencio isso direto, estou na rua direto, então presencio. Por exemplo, o ônibus não consegue ultrapassar o carro no trânsito porque, por exemplo, o PRT tem 2,65 metros de largura. E a faixa foi estreita, então se ele passar, ele vai pegar no retrovisor. E aí vai a perícia do motorista, né? Exatamente. Testada em prova ali. Então ali o que acontece? Ele tem que ir acompanhando os carros e pegando o trânsito. Então o que adiantou ter uma faixa de ônibus se ela não é funcional? Exatamente. E isso você vê pela cidade inteira. Esse é um dos casos. Mas se eu começar a relatar, eu acho que hoje nós não temos mais faixa exclusiva para ônibus. Porque quase todas as faixas exclusiva de ônibus foi estreitada para quê? Ou construção de uma nova faixa de rolamento para veículos, ou para construção de ciclovia, ou agora para construção da faixa de moto. A gente vai ter o Antônio aqui no próximo episódio e ele frisa muito bem isso daí. É um baita de um instrutor lá da KBPX, ele sempre fala, o ônibus
é 50 por hora, mas a gente anda a 18. Exato. A gente não consegue atingir, a gente não consegue ser eficiente, ter eficiência. A gente parece que o ônibus... É um exemplo, tá, gente? Aqui é o corredor de ônibus. Para você ser eficiente, você tem que fazer isso aqui para chegar no ponto A ou B. Tem situações que parece que o ônibus faz isso aqui, ó. Até chegar no seu ponto. Porque é tanta perícia. E eu, como motorista profissional que está aqui na veia, muitos anos dirigindo, eu já me vi muitas vezes, mas muitas vezes a gente tem que desviar do retrovisor do carro importado, às vezes até para proteger um motoqueiro que está fazendo alguma coisa ali, que está querendo passar e não consegue, o pedestre que anda no meio fio, você tem que tomar cuidado por causa do retrovisor. Se você comer muito do lado esquerdo, você vai atingir algum pedestre que vai estar andando no meio fio. Então, assim, é uma situação que, assim, o trânsito cresceu, mas a cidade não acompanhou. E aí estão querendo fazer adaptações que, meu, não tem condições. Tem uma rua no Rio Pequeno, já até apagaram o que fizeram. A rua é uma ladeira, fizeram uma ciclofaixa. Quem é que vai andar de bicicleta numa descida? É só descida. E quem vai subir? Vai subir empurrando a bicicleta. Não fazia sentido. E cortaram. E é bem no itinerário da 702C. Então você sai da avenida principal, quando você vai cair para a esquerda, meu, a direita já tá subindo um. Então estreitaram. Então você já viu o caos que era, né? Era um dando ré, outro dando ré, se alinhando para passar os dois ônibus. Aí depois viram que fizeram coisa errada e apagaram. E você é o idealizador desse evento e do Portal do Ônibus. Quanto tempo já tem esse evento? O Portal do Ônibus, o site Portal do Ônibus, foi criado em março de 2000. Então, nós estamos aí para... O Portal do Ônibus é um site de notícias, né? Hoje não está muito atualizado, porque como eu tenho meu trabalho fora, não consigo manter ele atualizado com tanta frequência, né? Minha intenção era ter mesmo um portal de notícia, mas não é o meu foco principal hoje, né? Quem sabe no futuro aí eu consiga... manter isso com mais frequência, né? Mas o Portal do Ônibus teve o início lá nos anos 2000, quer dizer, no ano 2000, né? Por qual motivo? Não tinha a internet não era acessível para todos. Não tinha sites de ônibus para a internet, não tinha todos esses. Então, assim, tudo que você fosse pesquisar, né? Que nem, por exemplo, era que nem uma lista telefônica. Se você não fosse no site de busca e cadastrar... E ainda era internet de escada. Era internet de escada. Não existia a banda larga. Né? Então, você normalmente usava só nos finais de semana, porque você pagava um pulso por ligação, né? Que eu acho que a geração de hoje nem sabe o que é nem pulso, sabe. Né? A minha esposa usava muito. Amor, eu lembro muito dessa época. Né? Foi quando eu comecei a namorar com ela e hoje tem mais de 23 anos, 21 anos junto, te amo. Então, aí nós temos lá a questão, por exemplo, aí eu lancei, a primeira coisa, conectei na internet em 96, o que eu queria, ver ônibus. E aí tinha lá as empresas de ônibus, tal, tudo, e aí eu consegui acessar um site de ônibus, que inclusive é um amigo meu, hoje, né, que é o Wilson Micoli. Ele tinha o site chamado Internet Bus. E aí ele tinha... Mas só que o site dele era mais dedicado ao ônibus rodoviário e ônibus da aviação Cometa. Ele é um fanático do ônibus da Cometa, né? E quem hoje não é? Ele é fanático. Ele é tão fanático que ele também comprou um ônibus, um CMA, um Flecha Azul. Ele realizou o sonho dele. Que legal. E o legal é que os meus amigos daquela época... A maioria conseguiu realizar o seu sonho de comprar o seu ônibus. Eu tenho esse sonho. Então, e eu pensava que era um sonho distante, não é. Não é distante. Tá me encorajando, então. Não, você pode conseguir adquirir isso amanhã, né? Só basta ter coragem. Fé em Deus. Né? E aí eu lancei o primeiro site de ônibus urbano na época, que chamava 7Pi ônibus, né? Aquela junção de dois apelidos, né? Porque em casa o meu apelido é Pi. O meu irmão não sabia falar meu nome, ficou isso. E 7 era um apelido de um outro amigo meu, que era motorista da aviação de Jurema. E aí por isso que a gente colocou esse nome do site, 7Pi ônibus, e tinha a foto de ônibus urbano. E lá em 1999. Aí foi criando um site de desenho do Willy Bus, que foi o que idealizou junto comigo a Bus Brasil Fest.
E aí foi criando outros sites, outros lá de Brasília, etc. Tal. Mas só que assim, não era um provedor de internet. A gente usava aquele espaço gratuito que muitas empresas, por exemplo, HBG, UOL, né, que fornecia para você criar o seu blog e colocar. Eu falei assim, pessoal, mas era uma lista, como eu falei, não tinha o Google que nem hoje, você pesquisa um ônibus e ele pesquisa em todos os sites. Era que nem lista amarela. Se você não divulgasse nos sites de busca, do Yahoo, no KD naquela época, eu acho que só o Yahoo que existe hoje ainda, você não tinha como ter acesso. Então, eu falei assim, pessoal, então vamos fazer o seguinte, eu cadastro, vamos criar um portal de entrada, que seria o portal do ônibus. Então, o portal do ônibus era o portal de entrada para os demais sites na internet que existia sobre ônibus. Então, estava lá. Aí, eu cadastrei em todos os sites de busca o portal do ônibus. E quando a pessoa entrava no portal do ônibus, tinha algumas pequenas notícias de novidades, etc. e tal. Só que o foco principal dele era fazer o quê? Seria a porta de entrada para os demais sites. Então, lá você teria o acesso a todos os blogs, né, que tinha na época, de diferentes segmentos do transporte. E aí você dá créditos a todo esse trabalho do início de você e dos seus colegas, dos seus amigos, né? Vocês aí explodiram aquela vontade da nossa adolescência, dos busólogos. Eu sou busólogo desde acho que o dia que eu saí da barriga da minha mãe. Eu gosto, amo. Nossa, eu não vou tão a fundo, porque eu acabei trabalho em empresa de ônibus. Então, assim, eu não tenho muito tempo. Mas eu já me deparei com muitos busólogos. Putz, chuva, calor, sol, na porta de terminal, você saindo com o ônibus ali e eles tirando foto. E era aquelas máquinas ainda que você colocava filme. Dessa criação de você e de seus amigos, hoje, você consegue imaginar a dimensão que vocês, a importância que vocês têm nesses busólogos que foram sendo criados, ou os que até hoje têm a nossa idade, que estão aí, tem esse amor, tem ônibus, tem tudo? Então, é uma responsabilidade grande, né? Que eu acho que todos esses dessas gerações, da mesma forma que alguns dos mais antigos, mais velhos que eu, me inspirou, porque até então, na hora de tirar foto de um ônibus, eu tinha vergonha. O pessoal chamava a gente maluco. Eu falei assim, pera, mas você gosta de ônibus? Quer dizer, gostar de carro é normal. De avião é normal. De ônibus é louco. Chegou alguém enquadrar vocês, algum motorista, descer? Por que vocês estão tirando foto minha? Já. E até você explicar, o cara achar engraçado. Já tive esse problema. Conta essa resenha. Né? Não, uma vez eu tava tirando foto lá no Terminal Santa Amaro. Aí um motorista da autoviação de Jurema, justamente no bairro onde eu... Assim, era a empresa que operava o bairro onde eu morava, da Zona Sul, no Jardim São Francisco, né? Ele parou, você tá tirando foto do meu ônibus por quê? E eu era bocuto, né? Eu sou até hoje. Eu falei assim, o ônibus não é seu, você é só motorista. Tô tirando foto do ônibus da empresa. Não sei o que lá tal. Aí ele falou assim, você é folgado, que não sei o que, eu vou pegar sua câmera e quebrar. Né? Falou bem assim. E aí eu falei assim, cara, se você tá devendo alguma coisa, eu não posso fazer nada, só tô tirando foto do ônibus, eu coleciono. E a gente sempre andava com albinho por causa disso, né? Já teve situações em terminais que a gente tava fora. Não, onde você vai? Você sempre vai na porta de um terminal ou de uma garagem para poder tirar foto. Sim, claro. Então, ou numa avenida de cliente fluxo, né? Porque até então tinha aqueles busólogos, né? Que eles nem gostam de ser chamados de busólogo, né? Mas eles só tiravam foto de ônibus parado ou em garagem. E aí tinha uma pequena parcela de pessoas que tiravam foto do ônibus andando, né? Então, a gente, como que é assim? Primeiro, você tinha que ter uma máquina específica, um filme específico, calcular o ISO, que até hoje eu não sei mexer nisso. E então sempre tinha alguma coisa assim, e a gente foi pegando isso. Então a gente ia ou numa saída de um terminal de ônibus urbano rodoviário, depende da sua preferência, ou você ia aonde tinha o pátio de estacionamentos, né? Que nem o Terminal Santo Amaro, ele é fechado hoje, mas antigamente o pátio de estacionamento só era fechado uma parte, onde ficavam os trólebus. Dos trólebus para frente era aberto. Então ali para mim era um parque de diversão. E aí, então, eu lembro que, acho que foi em Santo André, a gente tava tirando foto. Acho que no terminal Santo André Leste ou Oeste, não lembro agora, porque eu não conheço muito
muito bem lá. E a gente tava tirando foto e o pessoal do terminal chamou a polícia. Que a gente tava tirando foto dos ônibus. Aí eles achavam que a gente tava tirando foto do local para fazer um roubo. Que não... Então, nossa. já teve esse caso. Planejamento de roubo. Exatamente. Agora, o busólogo, ele sempre teve problema com a Socican, né? Então, assim, a Socican, na porta do terminal rodoviário, sempre expulsava a gente lá naquela saída, onde tem. Na verdade, ali realmente a gente falava que não era, que era um espaço público, mas não é. A rua é lá embaixo. Aquela saída é uma área privada mesmo, é a saída do terminal. Então a Socican tinha, assim, autorização, né? A Socican tirava e vocês voltavam. Tirava, a gente voltava. Teve a época, eles colocaram o cone, que era para impedir a gente, para a foto não ficar legal. Tem até essas fotos que você ia tentar enquadrar o ônibus e tava lá. Aí saiu o cone aqui e o ônibus aqui. Exatamente, aí sempre saía. Então, hoje eu acho que eles já desistiram, falou que não adianta brigar, né, com o Busola. A gente entrava no Mangueirão, eles expulsavam a gente do Mangueirão, né? Então, sempre teve essa resenha, né? Só que, assim, a gente nunca fez para prejudicar nenhum motorista, nem nada, era simplesmente para o registro do ônibus, que hoje a máquina fotográfica, ela é a máquina do tempo. Como você vai rever aqueles modelos, né? E o mais interessante que tinha na época é que você comprava um filme de 36 pose. E era caro, hein? Era caro. E depois você tinha que revelar. Mas a questão não é isso, você tinha que escolher muito bem. Não é que nem hoje, você pega o celular e tira de todos os ônibus que passam. Não, naquela época você tinha que escolher 36 ônibus e tentar não errar para poder tirar foto. Então, imagina quando você revelasse, tipo assim, errei. Agora eu vou voltar lá para tirar foto daquele ônibus, se aquele ônibus não tá mais na empresa. Já era. Né? Então, ficava o errado mesmo. Né? Ficava o errado. Eu tenho foto assim, que eu consegui tirar. O ônibus estava fazendo teste, ou então estava naquela época que estava com a transição da faixa verde no terminal Santa Amaro, com a pintura dos bonequinhos. As empresas, como não tinha muito registro, o pessoal registrava muito e divulgava, né, que nem hoje, instantâneo. Então a empresa só pintava de branco, sem prefixo, sem nada e mandava pra rua. Eu lembro. Tinha muito isso, né? Hoje é imaginável você ver um ônibus nessa situação aqui descaracterizado e rodando. Então o ônibus tava lá, uma versão, o Mega Evolution, trólebus, o articulado, Vitória, todo branco. Eu corria pra lá pra tirar foto. Tirei quase todos na época que tava assim. E aí, 4, 5 dias depois, já tava com a pintura dos bonequinhos, né? Então, assim, são poucas... Quando você tinha alguma novidade que você sabia, você tinha que correr, né? Pra pegar. Caramba. E detalhe, filme. Não é máquina digital, né? Não é celular que você vai lá e registra, né, naquela hora. Então, você tinha que olhar, depois ir lá, revelar pra ver se ficou bom. Aí perdi um tempão ali. Aí eu já vi muitos, comendo um lanche ali rapidinho, fazendo aquele piquenique. Vi o busão, eu já vi busólogo já jogar o lanche longe, pegar a máquina e eu tô saindo do terminal e o cara tirar foto. E eu sempre fui muito solícito. Eu sempre dei farol alto, ligava os alertas. Porque assim, eu entendia quem era que tava ali e quem tava ali entendia quem eu era. Exatamente. Então, assim, você que é um motorista hoje, você vê um busólogo, alguém com a foto, com um celular apontado pro seu ônibus, dá uma farol alto, liga o pisca, né? Foto não tem som, mas dá uma buzinada pro cara e o cara vai ficar feliz. Você tá valorizando, às vezes, até um trabalho que ele... Hoje... Tem muitos busólogos que fazem isso, tem blog, tem um monte de coisa aí que, na parte da internet, que ele trabalha com isso, né? Trabalha. Tem até empresas que vão atrás de fotos na internet, tipo, eu precisava de um ônibus da Salutares antigamente. O cara vai lá e tá lá os créditos da pessoa, você vê a foto com crédito, é a pessoa que tirou. E aí você foi indo, até que você vem aí com um evento. Que ano que foi o primeiro evento? O primeiro evento foi em 2001. Quando a gente criou o Portal do Ônibus, eu ia muito na casa do meu amigo Willy Bus, né? Ele é conhecido na internet como Willy Bus, tem um canal dele. E eu fazia os desenhos, eu que lancei os primeiros desenhos na internet, tudo, essas coisas, né? Então, assim, o pessoal começou a me conhecer mais por causa dos desenhos, né? Então, é tanto que o padrão utilizado hoje nos desenhos é praticamente em cima das bases que eu fazia lá em 97. Né? E comecei a publicar em 99 na internet. E aí a gente se tornou muito amigo, ele era novo, né? Eu tinha
18, 19 anos, ele tinha, acho que 14 anos de idade. E aí eu ia muito na casa dele. Aí ele foi num encontro de ferromodelismo. Foi no encontro de ferromodelismo. E aí ele falou assim, poxa, eu fui no encontro lá de ferromodelismo, eu acho que foi em Sorocaba, e os caras trouxeram uma locomotiva. Pô, você não encontra ferromotorista, tudo bem, era numa estação, tinha toda uma estrutura para uma locomotiva chegar. Mas os caras levaram uma locomotiva. Ele falou assim, a gente precisa fazer um encontro de ônibus, que até então a gente fazia encontros nossos da seguinte maneira. A gente se encontrava em terminais, ou para andar de ônibus, para fazer alguma coisa assim, mas para poder ver o ônibus. Como que a gente vê o ônibus? Dessa maneira. E como tinha aquela limitação do filme, e o filme era caro, às vezes a gente não ia nem para tirar foto, era só para anotar prefixo e placa do ônibus. Nossa, por amor mesmo. Não, eu tenho a relação daquela época de todos os ônibus da cidade de São Paulo, que a gente ia trocando figurinha, a gente ia trocando. Isso é muito bom pra gente, que a gente criou um banco de dados, que se você perguntar assim, qual que era o carro, por exemplo, da aviação Jurema 25626? Poucas pessoas vão saber, mas a gente sabe. A gente vai lá, busca no nosso banco de dados, tem informação. Nesse caso, era um carro de teste da Jurema, que era um padrão Vitória Volkswagen. Não tinha como esquecer, porque era único. E era um carro de teste. A Jurema era só Mercedes, né? E a Jurema era só Mercedes. E detalhe, foi o primeiro Vitória de folha dupla. Já era a segunda versão do Vitória aí. Então, já era uma grande novidade. Então, cada um conhecia a sua região e a gente ia trocando essas informações. E através da placa, né? Hoje a placa é fundamental, por quê? Porque você sabe para onde o ônibus foi. Você tem o histórico dele. A gente tem um histórico. E hoje é o que praticamente o site Ônibus Brasil faz, né? O pessoal registra lá, através, conforme você vai pesquisando, pela placa ou pelo prefixo, você tem um histórico. A gente fazia dois esquemas. Ou era duplete prefixo ou duplete da placa do veículo. Quer dizer, o veículo saiu daquela empresa e foi para outra empresa. Então, a gente tinha um histórico. Ou então, quando a empresa renovava a frota e usava o mesmo prefixo desse anterior que saiu. Eu me deparei com muito disso. Né? Então, isso é interessante. E para nós, isso que é o valor que tem. E aí ele pegou e falou assim, vamos fazer um evento. Se eles conseguirem levar uma locomotiva, se a gente não consegue uma garagem de ônibus para fazer. Aí foi aí que em 2001, com a ajuda de um busólogo que sempre aparecia na televisão, né? A gente conseguiu a garagem da Expresso Retenção lá na Zona Norte. Por incrível que pareça, hoje eu moro na região, né? Uhum. Mas eu jamais imaginaria que eu ia morar na região da Zona Norte. E aí a gente conseguiu lá na Expresso da Retenção, em 2001, levar 11 ônibus. E aí foi um ônibus da aviação Esmeralda, um Scania. Aí foi um ônibus da aviação Para Todos, um ônibus da aviação Tupi. Aí tinha um particular, né, um ônibus de 1960, né, dos anos 60, né, um Flexpo, que operou na Expresso Brasileiro, e um ônibus da Scania e um ônibus da Min 1. E um Apache S21 da Scania, e foi um ônibus biblioteca da Autoaviação Min 1. E aí também mais 2 ônibus da Expresso Retenção. Foi aí que iniciou. Então, 11 ônibus, 50 pessoas na época. Aí hoje, depois de quase 25 anos, né, apesar da gente ter lançado lá em 2001, né, teve anos que eu fiquei sem fazer o evento, né? Uhum. Então, eu lembro que ficou por causa do espaço. Isso, o maior problema é o espaço. Por isso que a gente saiu do Pacaembu, inclusive. E qual foi a saída? Porque sempre foi no Pacaembu, até então o pessoal que está assistindo, a minha ótica, eu sempre vi aquele espaço do Pacaembu que é muito charmoso, inclusive ontem eu estava lá, com aqueles ônibus. Nossa, é fantástico. É que o Pacaembu é um ótimo local para fazer o evento, sim, sem dúvida. Só que a gente fica muito refém, né, de qualquer outro tipo de evento que poderia adiar, como ocorreu 3 vezes consecutiva, né, na BBF. Então vamos supor, teve alteração no calendário de futebol, vai ter jogo no Pacaembu, cancela o evento e aí adia.
Uma vez aconteceu de cancelar no mesmo ano 3 vezes. É que não divulguei. Né? Por isso que a gente demorava muito para divulgar. Divulgava em cima da hora, né? Tinha que divulgar em cima da hora por causa desse transtorno. E aí o que aconteceu? Por exemplo, vai ter um campeonato de bolinha de gude. Eu sempre brinquei assim. Acaba com o evento dos ônibus e vamos colocar o campeonato da bolinha de gude. Então a gente estava tendo muito problema de calendário lá, que a gente não tinha prioridade, por mais que estivesse no calendário oficial da cidade. Nossa, então, vocês entraram no calendário oficial? Nós entramos, estamos até hoje. Parabéns. Né? Mas, assim, é só um título. Você não tem... você ganha o título... Mas não tem prioridade. Não tem prioridade. E aí, o que eu mais fiquei chateado, falando com o subprefeito na época, que ele falou assim... não sei do que... resumindo toda a conversa, você não sei do que você está reclamando. Você não é dono nem da sua casa. Se a prefeitura quiser usar a sua casa, ela pode tomar. Assim, aí é aquela coisa. Ele pode falar o que quiser para você. O ruim de funcionário público, às vezes, é isso, né? Ele pode falar o que ele quiser para você. Se você retrucar ele, é desacato. Porque eu retruquei, né? Como falei, eu sou um pouco culto. Então, eu peguei e falei assim, não é bem assim. Aí, simplesmente, vocês não podem entrar na minha casa e retirar. Né? E detalhe, você tá lá. Se vocês pediram para mim fazer, eu fiz em março a entrada... Na lei diz que vocês têm que me dar uma resposta em 15 dias. Cadê a resposta de 15 dias? Aí ele falou assim, abaixa o tom da voz. E olha o que eu não falei, só falei assim, cadê? Só porque eu cobrei, quer dizer, eu cobrei é desacato. Mas na hora que ele falar que eu não sou dono da minha casa, porque ele pode tomar, não é desacato. Então, assim, tem muito esse negócio no poder público que você tem que lidar, ainda mais com política, que é muito autoritarismo. Eu posso fazer tudo e você não pode fazer nada. E aí você ficava brigando lá com a CT, ficava brigando com a prefeitura, aí eu falei assim, não. Aí quando surgiu essa oportunidade de ir lá para Barueri, eles forneceram o espaço, forneceu parte da estrutura, né? E até nos isenta de algumas taxas que tem que pagar lá. O pessoal achava que o Pacaembu é de graça, não é. Eu pagava por cada ônibus... Por cada ônibus estacionado, ela paga um valor. E o valor era diferenciado pelo metro quadrado que o ônibus ocupava, que é ocupação do solo que se chama. Você tá brincando. Sério? E aí tinha a taxa do planejamento de fechamento da praça pela CT, que não era barato. Meu Deus, para contar a história... Isso. E ainda pagava o espaço que a SP Trans utilizava, porque a SP Trans não pagava o espaço. A gente forneceu espaço gratuito para a SP Trans. Mas o que a SP Trans estava ocupando lá era contado na nossa contabilidade lá da subprefeitura da Sé pelo espaço público. Então, assim, aquela tenda que a SP Trans colocou, aqueles ônibus que ela colocou, ocupou X de espaço público. Então, você vai lá calcular R$1 e pouco lá pelo espaço utilizado até nisso. Então, assim, por isso que eu falava para as empresas, né? Até no nosso manual tem escrito isso, né? Pô, se você foi lá e fez a inscrição, tal, tudo, você tem que honrar, porque aquele seu espaço já está sendo pago. Sim. Né? Então, assim, não é justo eu pagar por um espaço que não está sendo utilizado. Né? Então, tudo isso. Então, por causa de todo esse transtorno lá no Pacaembu, a gente acabou resolvendo sair da cidade de São Paulo. Podemos voltar um dia, nunca se sabe. E aí fica assim, fica um recado. Eu tenho amigos que amigos do prefeito, do Ricardo Nunes, conhece e tal. Ô, Ricardo, dá uma força aí pro evento. O evento conta a história do transporte público, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro. E hoje Barueri abraçou o evento, tá muito bem alocado lá. Mas eu creio que você nem sabia disso, porque não foi na sua gestão. Mas vamos começar a rever, pede para os seus assessores chamar ele, o pessoal aqui do evento. O Juversi tá aqui, ó, disponível. Pô, Gama, você vê no olho do cara que o Juversi tá em êxtase. Exatamente. Eu também tô, e todo mundo que tá assistindo tá. Chama ele para conversar, quem sabe no futuro vocês voltam pro Pacaembu. Mas Barueri abraçou e também é um lugar muito bom. Exatamente. Lá a gente tem que agradecer muito, porque, inclusive, quando eu tive essa reunião com esse subprefeito da Sé,
Ele nem sabia que tinha acontecido o evento. Já tinha foi assim, eles falaram assim, o seu evento não vai ser poder realizar aqui, porque vai acontecer uma corrida da ICESP. Eu acho que é uma corrida em prol ao câncer. Certo. Né? Aí eu falei assim, peraí, mas o meu evento já estava primeiro. Mas veio ordem da Secretaria da Cultura, e aí eles cadastraram o evento, faltava um mês, só que não consulta o calendário do que já está programado no Pacaembu. Antes de você... Eu tinha que fazer isso, então eu tinha que ir em todas as secretarias, consultar para ver se não tinha. Agora eles não, simplesmente faz. Ok. Cancelaram e pronto. E aí cancelaram. Aí eu falei assim, não, o evento não será adiado. Aí eu bati na mesa, o evento não será adiado. Aí eu falei assim, nós mudamos de lugar, mas o evento não será adiado, vai acontecer nesse dia. Aí eu coloquei lá, evento suspenso no Pacaembu, mas mantido a data. Eu lembro desse post seu aí. Então, foi isso que eu fiz. É claro que, na época, a SP Trans proibiu as empresas de ônibus participar em Barueri. Então, todas aquelas empresas da cidade de São Paulo cancelaram suas inscrições. Tudo bem, não teve nenhum motivo. Também não poderiam ir lá para Barueri, né? E aí, o que acontece? Aí foi aonde um colega meu, inclusive também, um outro rapaz da Benfica, né? Que hoje é PB Urbano, né? O William, ele também colaborou junto com o motorista deles lá, aí conseguiram o espaço pra gente em uma semana. Uma semana? Não, acho que foi 20 dias, 15 dias pro evento faltava. Aí a gente transferiu o evento de São Paulo para Barueri. E lá nós ficamos. Eles gostaram do evento, né? Nos fornece bastante estrutura, o que a gente tem lá a Guarda Civil, o que a gente não tinha em São Paulo. Guarda Civil Metropolitana fazendo ronda o tempo todo. Eles, inclusive, vigiam o veículo que passa a noite lá. Então, assim, tem uma estrutura muito boa e fora a alimentação, né? Eles abraçaram o evento, parabéns. Né? Em frente do evento, você tem uma rede de restaurante, tem um shopping próximo. Então, assim, ficou com uma estrutura muito, muito melhor. E depois, no próximo evento, já existiu, assim, as empresas de São Paulo começou a levar ou continua essa proibição ainda? Não, na verdade começaram a participar, né? Eu não sei como que funciona as burocracias internas, né? Das empresas poder participar, da SP Trans e tal, tudo, né? Mas elas têm cada vez mais abraçado voltar para o evento, né? Então, assim, que legal. É que muitas empresas falam assim, o custo é muito alto para poder levar. Pera, mas é custo? Você está colocando como despesa ou custo? Custo, para mim, é investimento, né? Despesa, não tem que colocar. Agora, imagina, você vai colocar um ônibus seu numa exposição que é considerada a maior exposição da América Latina. Tá vindo pessoas do Chile, tá vindo pessoas da Argentina, dos Estados Unidos, de Portugal, tem um rapaz da Irlanda vindo. Pô, o seu ônibus vai ser exposto praticamente para o mundo inteiro. Né? A pessoa vai tirar foto, vai publicar isso nas redes sociais. Aí eu pergunto, quanto que você precisava investir em marketing para você ter essa visibilidade? Exatamente, eu falo isso sempre. Né? Então as pessoas não entendem. Por exemplo, é como nós falamos no começo. Tem pessoas vindo de toda a localidade do Brasil, que nem tem pessoas vindo do Pará, da Amazonas, né? Da região do Nordeste quase em peso. Aí a pessoa chega assim, ela tá vindo aqui em São Paulo para ver aqueles ônibus que não tem na cidade dela. E até as montadoras, tanto ela de carroceria, tanto ela de chassis, poderiam abraçar o evento e fazer um mega, mais mega ainda do mega e evoluindo, né, meu? Não, o interessante, Edu, é que assim, algumas empresas entenderam a lógica do evento. Muitas pessoas criticavam. Só tem ônibus novo. Hoje o evento está mais mesclado. É claro que sempre vai ter mais ônibus novo, por quê? Porque é muito mais fácil você conseguir um ônibus novo do que um antigo. Mas a gente começou a quebrar esse paradigma. Né? Lá na época já do Pacaembu, tinha menos ônibus antigos. Hoje temos mais porque as empresas passaram a preservar os ônibus. Um exemplo, por exemplo, a Metrópole Paulista. Ela tem 2 ônibus preservados. Tá virando cultura já. Então, o próprio evento já tá dizendo para as empresas, preserva pelo menos um exemplar para você. Eu sou prova viva disso. Nós tivemos no último evento que teve lá do ano passado, levaram 3 carros da empresa que eu trabalhava, da Transpaz, e foram carros que a gente tinha feito uma pintura
bonita, diferente, que eu já contei em outros programas aqui. E eu tive esse retorno de admiradores, de busólogos e pessoas que não são do ramo, e falar, olha, tinha ônibus bonito, tinha ônibus de todos os gostos, mas uma pintura de um urbano igual a da Transpaz quando eu tava lá, Edu, parabéns, sua equipe é fantástica. E eu transmiti para minha equipe, né, parte de funilaria e pintura, que eu fiquei lá 2 anos, nesse setor, né? E eu transmiti para eles. Então, assim, o evento é justamente o que você está falando. É um marketing da empresa num lugar público. A visibilidade é mundial. É mundial. Nós somos o Brasil em si, para não falar só São Paulo, o Brasil em si, o brasileiro hoje ele é referência em transporte público com ônibus. Tem muito lugar que copia a gente. Muitos. Eu já vi relatos de pessoas em eventos que falam, olha, nós estamos vindo do nosso país para conhecer o que vocês fazem aqui e a gente está vendo que vocês fazem com amor. A receita é o amor, é o carinho, né? E eu vejo em você esse carinho, esse amor. O evento é feito com muito, assim, com detalhe. É de uma pessoa detalhista, uma pessoa que ama. E por isso que eu tô te trazendo aqui, cara. Parabéns. É para mais homenagear quem criou uma homenagem para quem trabalha no ônibus. E quem trabalha que nem eu trabalho, e vindo do ônibus, minha família é do ônibus, só tem que agradecer a você e todos os seus amigos. Não, eu que tenho que agradecer vocês, primeiro pela colaboração toda, né? E por estar sempre lá conosco, participando do evento. E como você falou em questão de homenagem, né? O nosso evento começou a homenagear aqueles que deram início à história do transporte, né? Quem já foi homenageado lá? A ideia surgiu quando um rapaz que trabalhava na SP Trans aqui, um assessor, que virou secretário de transporte em Campinas, né? Nossa, ele ama o que a gente faz. Ele falou assim, olha, pessoas que entendem melhor do que transporte que vocês não têm. Sim. Porque eu acho assim, por mais que a pessoa seja profissional, né, do planejamento, essas coisas, se ela não andar, ela não vai saber aquilo que ela está planejando. Não adianta você ficar aqui atrás da mesa planejando se você não estiver na rua. Então a gente entende, porque a gente entende um pouco mais por causa disso, porque a gente utiliza todo dia, né? E aí ele pegou e falou assim, eu quero que você traz o evento aqui para Campinas, e a gente já tinha realizado em Campinas. Como a garagem lá em 2006, né, da retenção de Jacito vendida, que hoje é um condomínio, o que eles fizeram? A gente ficou sem espaço. Aí foi onde surgiu uma oportunidade de a gente levar lá para Campinas numa pedreira. E aí, depois a pedreira entrou em reforma, a gente ficou sem espaço. E aí esse rapaz falou assim, já fiz aí na pedreira do Chapadão. Aí eu falei assim, então vocês vão fazer de novo. Aí a secretária da Cultura que da época na prefeitura, o interessante é que o pai dela era dono da aviação Caprioli, né, que era o seu Antônio Augusto. Aí eu falei assim, poxa, nada mais, eu conheci ele. Ele tem aqueles ônibus antigos, as jardineiras, ele levava pro evento. Então, assim, ele era apaixonado por ônibus, além de uma estante de miniatura admirável que ele tinha na garagem, ele colecionava, ele comprava ônibus velho, o estado que você viu o ônibus entrando, né, você não imaginava que o ônibus ia ficar zero de novo. Então, ele colecionava ônibus, era o maior colecionador de ônibus que tinha aqui, né? A família ainda manteve aí uma média de 26 ônibus, mas ele já chegou a ter quase 40 ônibus. E aí o Catarina falou assim, então vamos fazer uma homenagem ao fundador da aviação Caprioli. Nossa, em memória. Que legal. Apesar que eu já tinha feito em vida uma homenagem para ele, mas só bem mais simples, que era levar a história da aviação Caprioli, que foi 23 ônibus na época que ele expôs, desde o primeiro até o mais atual na época, que era o G6. E aí ele ficou todo emocionado, mesmo ele doente, ele foi até o evento em 2008, né? Andou, agradeceu a gente por ter dado espaço para eles pousando. Ele agradeceu, a gente que agradece, né? A história que ele manteve, né? Sim, claro.
E aí o que acontece? Aí eles aceitaram, a gente fez essa homenagem. Aí eu falei pra minha equipe assim, olha, é legal a gente fazer uma homenagem à pessoa que não está mais aqui. Mas eu acho que fazer uma homenagem quando a pessoa está viva... É muito bom. É muito melhor, porque a pessoa vai sentir aquilo. Aí foi onde surgiu, na próxima edição em Campinas, a ideia de fazer uma homenagem ao Bellamino. Que a edição do ano passado foi isso. Aí eu falei assim, vamos jogar a proposta lá para eles, né? Aí eu consegui, joguei a proposta, eles aceitaram. O seu Bellamino foi. Eu vi. A gente contou uma prévia história. Aí eu pedi emprestado aquele Vitória da Tamboré, que ele restaurou como Autoviação Tabu. Tiramos o adesivo dele e colocamos o adesivo da Autoviação Brasil Luxo. Na hora que você tinha que ver... assim, quando ele chegou perto da Brasil Luxo, colocou a mão no Vitória... Você começou a ver a emoção que ele... Eu acho que passou um filme na cabeça dele, né? Eu fiquei muito emocionado também. Meu pai, entendeu? Eu mandei pro meu pai então, foi funcionário dele. Então, assim, eu acho que essas emoções é bom para todos os lados, né? E a gente valorizar, porque, pô, a pessoa começou lá com caminhão, depois foi pro ônibus, né? Chegou aqui no Brasil desacreditado, aí você vê aí muitos brasileiros desacreditados com ele mesmo. Então, imagina uma pessoa de fora vindo... sem nada, conseguir construir tudo que ele construiu. Então, são histórias que servem como inspiração para nós. E aí eu falei assim, pô, eu acho que a gente não vai conseguir, mas vamos tentar o seu neném dessa vez? Né? A gente tentou outros, né? Não tivemos resposta, eu falei assim, vou tentar. É que tem muito empresário que não gosta. Né? Não gosta. E aí eu peguei e falei assim, vamos tentar. E o seu neném, como ele tinha ido no evento, por que surgiu a ideia do seu neném? Na edição de 2021, quando voltou a pandemia, foi a primeira participação da Expresso União, que foi a primeira empresa dele. Né? Por isso que, inclusive, aí no banner, o logotipo dele é da Expresso União. Porque foi a primeira empresa. É tanto que o porquê está escrito patrocínio no itinerário do ônibus é a cidade da onde nasceu. A Expresso União. E só para deixar um elogio, ela ficou muito bonita com a cor prata. Combinou muito. E aí o que acontece? Aí eu falei assim, como ele foi no evento, do nada, eu não esperava ele ir no evento. Ele foi, ficou na frente do ônibus dele da União e ficou tirando foto com um monte de busólogo. Até eu tirei foto com ele na época. E o filho dele preocupado, né? Por causa da idade, as pessoas se aproximando, tal, pandemia ainda, né? O pessoal acabou de sair da pandemia. Aí ele foi embora e ele ia bem devagarzinho queria continuar lá. Aí eu falei assim, pessoal, então vamos tentar o seu neném, achar que ele foi no nosso evento por espontânea vontade. A gente não envia os convites, né? A gente manda os convites para as empresas, mas nem sempre chega no empresário. E aí foi aonde eu peguei e falei assim, vamos tentar com ele. E através de um colega meu, ele mandou para a secretária lá e eles aceitaram. E essa homenagem está marcada para que horário lá? Vai ser logo no início, né? A gente, entre 10, 11 horas da manhã, né? Aí a gente marca um horário, mas sempre tem aquela questão de você esperar o pessoal chegar... Aí, a manobrar o ônibus, que é o mais difícil. Pessoal, quanto vai levar o ônibus? Chega no horário. É cedo, mas é necessário. Mas vale a pena, né? Porque, você imagina, se o motorista é bom, e a gente está falando que tem muitos motoristas que... Uma coisa é você ser manobrista, outra coisa é ser motorista. Exato. O motorista não está toda hora manobrando o ônibus. Existe o motorista que já foi manobrista, né? E existe o motorista que não foi manobrista. É a questão da perícia, perícia, né? O manobrista talvez não se sai tão bem na rua quanto o motorista sai. E muitas das vezes o motorista não sai tão bem na manobra quanto um manobrista. Né? Então, assim, tem essa diferença, não é desclassificando os motoristas, né? Pelo contrário, mas só que, assim, nós temos muitos que são colecionadores. Então, a pessoa não está no dia a dia com o seu ônibus. Então, eles estão ali, conseguiram realizar o sonho de ter um ônibus. E eles dirigem o ônibus esporadicamente. Uma coisa é você dirigir seu carro, outra coisa é você pegar um ônibus com 12 metros, 13 metros, 14 metros de comprimento. E o carro é estreito, o ônibus já tem 2,60 metros de largura. Então você tem essas pequenas diferenciações. Então, às vezes, o que um motorista vai levar 1 minuto para
Fazer a manobra, né? Para fazer a manobra, o outro vai levar 3, 4. E se conseguir, né? E aí eu te falo, se você manobrar 30, 40 ônibus é uma coisa. E se você manobrar 160 ônibus? Então são 3 horas só de manobra, só para estacionar os ônibus. Então, você também, busólogo, não fica muito próximo nas manobras, porque assim pode acontecer graças a Deus nunca aconteceu. Nem vai acontecer. Mas por quê? Porque a gente mantém sempre um na frente e outro atrás. E aí quando a gente pede pro pessoal afastar, não é para afastar porque não pode tirar foto. Ele pode tirar foto à vontade, mas é porque está tendo uma manobra para não acontecer um acidente, né? Então, assim, a gente sempre tem... Quando tem o ônibus manobrando, sempre tem, no mínimo, 2 pessoas manobrando o ônibus. Que é para toda essa questão de segurança. E a equipe é quantas pessoas? Tá com você lá? Hoje nós temos 7, né? Aí no dia do evento a gente tem mais umas 5, 6 pessoas, que são os colaboradores que nós chamamos, né? Então, assim, oficialmente mesmo, que fazem parte, são os que usam essa camisa do Portal do Ônibus, né? Então, eles realmente são da equipe do Portal do Ônibus. E os colaboradores, eles têm uma camiseta diferenciada. Entendi. E todas essas empresas do banner são todas as que estarão lá e que ajudam você? Na verdade, no banner, por exemplo, nós temos os patrocinadores, né? No nosso caso, a Gaden, que inclusive tá até na Transpaz, né? Eles têm os monitoramento monitoramento dentro do ônibus, né? Monitoramento geral, tanto externo quanto interno, né? Antigamente eu era muito contra em questão de monitoramento. A gente tem... Não, mas hoje é uma... Não, é porque eu tinha a impressão que, assim, é que depende da filosofia da empresa. Porque ela tem o quê? Caráter de... Porque tem empresa que é só para punição. Tem empresa que não. E tem empresa que é para segurança, né? Eu fui conhecer o monitoramento top, né? Porque da mesma forma que você tem as prestações de serviço, você tem a prestação básica, intermediária... Mas você tem um pacote, né? Tem um pacote. E lá eu conheci o pacote top da Gaden, na aviação Itapemirim. Eu vou falar para você que, assim, é claro que o monitoramento deles acaba tendo punições, mas a punições é por causa do erro do motorista. Por exemplo, proibido fumar. O cara pega o seu carro e tá fumando. Já não dá para passar um pano, né? Não dá para passar Chamou um pano. o VAR, já era. Porque na verdade já tem inteligência artificiais nas câmeras, e na hora que ele vai colocar o cigarro na boca, eles mostram lá, parece um negocinho vermelho, identificando o cigarro na boca do cara. Na hora que ele vai pegar o celular, né? Então já identifica que ele tirou a sua atenção da via. E hoje em dia, por exemplo, 1 segundo, você anda 50 km dependendo da velocidade. Não, 50 metros, quer dizer. Então, 1 segundo. E se você piscar, ele também identifica muitas piscadas. Tal. Então, quando você está poquejando, essas coisas... Só que a empresa o que faz? A punição é proibido fumar, não tem questionamento, você tem que ser punido. Isso em qualquer lugar. Você sabe que é. Agora, vamos supor, você está com sono. A empresa já está monitorando, apareceu lavadiga. Aí vai lá e fala assim, encosta no próximo aparato e vamos conversar. Você está bem? Está cansado? Você comeu? Não comeu? Então, a empresa se preocupa. Então, na verdade, ela é uma segurança tanto para o motorista quanto o passageiro. E vem pela Garden. E ela é sua patrocinador do evento. Hoje ela é patrocinadora Diamante, que é a maior. Master. É a Master. Então, isso que eu achei interessante. Até então, eu tinha esse preconceito, mas depois que você passou a conhecer, né? Aí, assim, a empresa ela pode usar para vários benefícios. Mas, então, assim, aconteceu um acidente, ela viu assim, por exemplo, aconteceu um acidente de um veículo, que o veículo do nada entrou na frente do ônibus. Então, ali foi a avô do motorista, né? Então, isso que é legal, é quando você usa essas imagens para os dois. Se você estiver fazendo tudo certo, a empresa não vai te punir. Com certeza. Né? Então, não é um monitoramento para te punir, é um monitoramento que eles estão ali, que eles construíram... Imagina, nós estamos falando de uma empresa rodoviária que tem um CCO, que é conhecido só mais nos urbanos. Então, ela está ali na prevenção da sua segurança. Mas, é claro, se você cometer alguma coisa de errado, você vai acabar sendo punido por isso. Então, de tudo que o Juversi falou da Gardens, quem tem uma frota aí pequena e quer melhorar a sua gestão com o seu motorista, operacionalmente falando, fica a dica aí do Juversi com a Gardens.
Exatamente. E os outros patrocinadores. Os patrocinadores, bastante... a Plotata, né, que é a nossa patrocinadora ouro, e está presente aí quase todos os ônibus de São Paulo, né? Eu acho que só 2 ou 3 empresas que não têm a Plotata, que é a bilhetagem eletrônica. A Marco Polo, né, completando seus 75 anos, e a Caio sempre esteve com a gente em vários, não é a primeira vez, já teve vários patrocínios da Caio, né? E as demais ali, elas são apoiadoras do evento, que ela contribui com alguma coisa no evento. Por exemplo, a prefeitura está fornecendo espaço, a MTU, ela ajuda na divulgação. A FETPESP, ela dá um apoio para o motorista. Sabe aqueles kit lanche que você você recebe no... Então, é a FETPESP que fornece o kit lanche para a gente. A Piraçara e a Oliveira apoiam o evento, inclusive quadra os meus ônibus que estão lá. Né? A Benfica também ajuda na divulgação, coloca até PUSDó nos ônibus no dia do evento, a Buscar. E aí vem as empresas do Clube Contígio, não, do Clube Comporte, desculpa, do Clube Comporte, que estão participando, e as demais, elas ajudam o evento de alguma forma. Por exemplo, a Intran, ela vai fazer o translado, pegando o pessoal no Tietê para levar, vai ser a Intran, a Reunidas e a Levare. O pessoal da Modelize, eles fizeram o 3D de uma festa, eles foram lá, mediram, filmaram, fotografaram, pegaram o som do motor e criaram um 3D que, nossa, sensacional. E vai ter no evento? Vai ter no... Não, e aquele pessoal que joga, né, sabe aquele jogo? Sim. Não existe uma festa 100% real que nem tem hoje. E agora vai ter. E se a pessoa quiser, ela vai ter que ir até o evento. E se eu conseguir levar o meu uma festa que ainda não está certo, a pessoa dentro de uma festa vai poder jogar durante 2, 3 minutos e levar o download para jogar em casa. Que legal. Né? Então o pessoal está fazendo um trabalho muito legal, né? E aí os demais ali que nos ajudam na parte gráfica, né? Que é a Select Design, a Edbus e o Rosento, né? Que criou a camisa do evento e esse logotipo aí do Constantino. E eu fico aqui, assim, eu vou projetar alguma coisa pro futuro. Quem sabe o Papo de Busão entra aqui também. Com certeza, pode entrar aí. Ó, a gente vai estar aí ajudando o evento, porque o evento ele tem que ter um patrocínio, né? E parabéns a todas essas empresas aí, ó. Ó, fica o abraço do Papo de Busão. E são parceiras, a gente tá aí todo dia, toda hora, a gente vê aí nas ruas, curte, a gente compartilha algumas coisas, né, nas redes sociais. E além de tudo isso que você já fez pro transporte público, você, os seus amigos, a sua equipe, ainda sobra tempo para cuidar de Marfesa? Na verdade, assim, eu comecei a ver as pessoas no evento. Eu falei assim, por exemplo, tem o Regis e o Soria, eles compraram, pessoas comuns como nós, né? Acho que a pessoa tem que ser mega empresário para poder comprar um ônibus, né? E aí eu falei, pessoal comum, assalariado como a gente, ganhando um valor baixo. E aí eu falei assim, mas eles têm um ônibus? Mas não é inveja, sabe? Não, se viu como inspiração. É que as pessoas... Sim, você gosta. As pessoas têm que saber separar o que é inveja e o que é uma inspiração para você. É, lógico. Né? Então, eu falei assim, poxa, mas ele tem um ônibus. Como que ele consegue manter um ônibus? Onde ele guarda o ônibus? Tal? E eles estavam guardando na rua. Né? Só que hoje, o muito problema de você guardar um ônibus na rua são os noia. A depredação, né? Rouba bateria. Um monte de coisa. Arranca um monte de coisa. Né? Imagina, se as empresas de ônibus já sofrem hoje, tá sofrendo com furto de painel. Bastante. Furto de painel, furto de módulo, essas coisas. Imagina um ônibus parado na rua. Né? E aí eu falei assim, poxa, mas se eles têm, eles conseguem. Aí eu fui conhecendo outras pessoas que simples também. Aí eu falei assim... Aí um colega meu conseguiu realizar o sonho, Flávio Said. Ele falou assim... ele foi buscar... E vai ser apresentado agora na BBF. Ele tá... Não é aquela restauração. Ele tá fazendo uma reforma simples, né? Tinha um ônibus da Autoviação Nações Unidas. Que o sonho dele era o 02319. E ele sempre foi apaixonado por esse carro. E ele pesquisando... Por isso que é a importância da placa. Ele foi pesquisando, achou esse ônibus lá em Mato Grosso. Ele foi buscar lá em Mato Grosso. Ele trouxe o carro. Se você vê do jeito que ele trouxe o carro,
mesmo ele fazendo aquelas reformas básicas por ele mesmo, sem muita Vai infraestrutura, ele tá terminando de pintar o carro, uma reforminha básica. É igual noiva, né? Tá no finalzinho pra chegar no evento. E aí ele vai levar pro evento. Então eu falei assim, puxa, Said, eu queria ter uma Ferza, né? Meu pai trabalhava na CMTC, nos trólebus e tal, então sempre tive o sonho. Sempre gostei, sempre fui apaixonado por uma Ferza, não sei por qual motivo. Eu acho que é por causa que o ônibus era muito moderno pra época, em 85, imagina, ônibus com pneu sem câmera. Já tinha aquela estrutura de... Pneu radial, né? Pneu radial, os botões das campainhas, aquele painel que parece um painel de helicóptero. Né? Ele era bonito, eu tenho uma boa lembrança. Freio dele. ABS. Né? Pra 1985, quando ele lançou. Final era do militarismo ali. Exato, é muita coisa. Então, se você for olhar, por exemplo, pneu sem câmera começou a entrar nos anos 99. Né? 97, mais ou menos, né? Mais ou menos aí. Eu lembro que os primeiros pneus sem câmera que eu vi em ônibus, fora os Mafesa, foi os Alfa da aviação Cidade... aviação Bora Branca. Não era nem Cidade Dutra ainda. Era aviação Bora Branca, aqueles Alfa curtinho 318. Eu falei assim, foi os primeiros que eu vi sem câmera. Uma máquina, né? Uma máquina. Então, aí eu peguei, ele falou assim, ele chegou, ele estava trabalhando com desmanche de ônibus. Foi assim que ele também conseguiu ter alguns ônibus, né? Ele tem 5 ônibus, na verdade, hoje. E aí ele pegou e falou assim, cara, eu não posso desmanchar esse ônibus, olha o que apareceu para mim. Uma raridade. Na hora que ele falou assim, cara, é meu. Eu falei assim, não, já pensando em você na hora. Aí, eu falei assim, só que tá sem mecânica, né? Não tem a mecânica traseira, né? Não tem eixo, não tem coisa. Eu falei assim, não, pode guardar. Um dia eu monto, né? Aí eu consegui fazer com que Aí ele me vendeu esse ônibus. E esse ônibus tá guardado numa garagem de ônibus bem escondido, né? Porque ele tá sem a mecânica traseira. E aí, quando fui fazer o evento lá em Campinas... E ele tinha falado assim, sabia que tem uma Feza lá em Campinas, tinha uma igreja? Aí eu falei assim, poxa, sabia, né? E eu tô procurando esse carro, você conseguir o contato? Nisso que eu consegui o contato, depois de ter feito 2 edições da BBF lá em Campinas, eu falei assim, vou atrás. Aí consegui ligar, o cara falou assim, vocês vendem? Eu falei assim, não, estamos vendendo. Ia vender pro desmanche. Você recuperou do corte. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu não tenho dinheiro, né? Quem olha assim pensa que a gente tem dinheiro, mas não é. Aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer uma proposta. Não, já tenho. Olha o evento que a gente monta, achar com não. Logo de primeira. O não já é a carta principal. Já tá garantido o não. Você tá tentando modificar essa resposta. Aí eu falei assim, olha, eu vou dar X valor pra vocês. E aí eu vou pagar X por mês. E quando eu terminar de pagar, eu pego o ônibus. Aí o pastor aceitou. Aí eu falei assim, mentira. Aí fui lá, aquele dinheirinho que tava guardando ali, fui lá, dei de entrada e fui pagando por mês pro pastor. E aí, terminei de pagar, ele falou assim, pode vir retirar o ônibus, é seu. Né? Eu falei assim, não, mentira. Quando eu fui buscar, cara, muita emoção. E a minha intenção inicial, na verdade, era para pegar ele, para desmontar, para montar o outro. Seu pai ainda é vivo? Não, meu pai não. Mas aí na hora você deve ter lembrado. Com certeza. Quando ele me acordava 3 horas da manhã para pegar 3h25 na garagem de Santo Amaro, para ser o primeiro carro da linha 6500. Tudo bem, era trólebus, mas era uma Ferza. Quando sentava naquele posto cobrador... Ali foi a lembrança. Ali foi a lembrança. Aí eu peguei, a intenção era pegar ele. Só que aí eu fui puxando um histórico do carro. Né? O ônibus pertencia ao sistema de Curitiba na cor verde. Aí pronto, eu já gostava daqueles ônibus verde aqueles Mafesa verde da CMTC. E eu também gosto da cor verde lá de Curitiba. Que é bonita. É muito bonita. Eu acho que de todas, a mais bonita é a verde ali. E o sistema de bairro, a escrita, tudo, voltou aquela memória e falei assim, peraí, mas aquele que eu tenho é a primeira versão, esse já é a segunda versão, já tem esses detalhes diferentes, o painel é diferente, tem as lanternas diferentes. Aí já foi aflorando e não... Foi aflorando, eu falei assim, não algum vai projeto sair aí. Vamos fazer um projeto. Aí eu conversei com o pessoal da aviação, Sara, posso guardar meu ônibus aí? Não é tão simples assim, né? Foi uma conversa ali, a Sara sempre foi uma empresa parceira nossa.
né? Eu ajudo eles me ajudam, tal, tudo. Então, sempre tem alguma coisa assim que a gente vai trocando figurinha, digamos assim, né? E aí criou esse laço de amizade, conheci os donos, né? Muita gente boa, a história deles também é sensacional, né? Eles têm uma história muito interessante que eles montaram a Pirajussara, mas eles não trabalhavam no ramo ali na região do Imbu. Eles eram da região do ABC, da aviação Diadema. Aí saiu da aviação Diadema e depois veio... E migraram para lá. Migraram para lá. Então é muito legal a história deles. E interessante. Então, para você ver, você sempre tem que estar renovando, né? Ah, não deu certo aqui, então você vai... Que nem a gente fez. Saímos de São Paulo e fomos para Barueri. Né? Então você tem que ter jogo de cintura. Em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. E aí eu peguei e falei assim, não vou desmanchar mais esse ônibus, vou ficar com ele. E ficou com 2. Aí não, um ainda... Tá no projeto. Tá no projeto, o outro tá andando. O outro tá andando, mas e assim... vai pro evento? Então, tô fazendo de tudo pra ir, né? Fazendo a documentação do veículo, tudo. É como acontece. Ele era de uma igreja, não era bem cuidado. Infelizmente, não era. Tem muita coisa para você no carro. Aparentemente, ele tá bonito, mas... ainda mais você que trabalhar na mecânica, você vai ver. No dia que você pegar, você fala assim, nossa, tem muita coisa nesse. Se não for dessa vez, vai ser na próxima. Vai ser, com certeza. Eu já tenho ele 2 anos. Caramba. Não participou ainda. É que eu não faço muita divulgação. Tem coisas assim que eu penso assim, você não guarda para você. Só divulga na hora, no momento que tem que ser divulgado. Porque se você coloca, a pessoa vai pegar... Muitas pessoas falam assim, nossa, o Gilberto comprou um ônibus com dinheiro da BBF. Fala assim, poxa, queria que a BBF desse dinheiro, porque aí eu não precisava de patrocinadores, né? Então, não ia precisar... Quem pensa dessa forma, na conversa, no início da conversa, você falando que tá trabalhando de aplicativo. Exatamente. Então, gente, aguarda os comentários aí inoportunos dentro do bolso. Não, é a mesma coisa dos meus carros, né? Porque eu troco de carro a cada 2 anos, por causa que eu rodo muito, né? Aí a pessoa olha no evento... Aquelas pessoas com malícia, né? Você tá com ao invés Opala. De parabenizar... Você tá com Opala. Aí no outro evento você tá com Commodoro. Isso. Aí no outro você vai, né? A pessoa... Ao invés da pessoa parabenizar pelo seu sucesso, não espera isso que não vai ter. São mas poucas. Não vai existir. Não vai existir. A pessoa vai criticar. Vai assim, olha lá, ele tá tirando... Foi justamente no dia que, sem brincadeira nenhuma, a gente não conseguiu patrocinadores, eu tive que desembolsar do meu bolso. Tive que atrasar a prestação do meu carro para pagar as taxas da prefeitura para fazer o evento lá em Barueri. Quer dizer, isso não, em Barueri não, aqui em São Paulo, no Pacaembu. Né? Então, assim, isso ninguém vê. Né? Mas vê que você comprou. Fora os brindes que você dá lá, tal, medalhinha. A medalha, ela surgiu da ideia da seguinte maneira. Aí eu falei assim, poxa, a empresa teve todo aquele custo, aquele cuidado de mandar o ônibus para o evento, um monte de gente trabalhou em cima daquele evento. Eu falei assim, pessoal, a gente tem que fazer uma retribuição. Aí teve um ano que eu comprei do meu bolso mesmo, né? Eu e minha equipe fizemos uma vaquinha e a gente tirou do nosso bolso e falou assim, não, pode faltar tudo, menos a medalha. Divertir isso, tudo é amor pelo ônibus, e né? Aí eu peguei e falei assim, porque o motorista vai chegar lá às 5 horas da manhã, né? E ele vai sair 17 horas da tarde e com um sorriso no rosto ainda. Então ele tem que levar, ele merece uma medalha. A medalha é um mérito de honra mesmo, tanto para ele, para toda... tanto quando eu vou visitar as empresas, eu levo as medalhas para todo mundo que contribuiu para aquele ônibus estar lá, né? Então, eu sempre fiz isso. Então, é uma coisa assim que eu acho que... Meu filho ficou uma semana rodando com aquela medalha. Né? Não, e fora assim, e quando a gente não conseguia os kit lanche, a gente fazia vaquinha. Para fazer alguma coisa. Tinha uma barraquinha lá, que para quem é motorista sabe, né? Tinha uma barraquinha lá, que a gente comprava um monte de frios, refrigerante, café, essas coisas e tal, tudo, para eles lá lanchar. Pelo menos um café da manhã eles tinham que ter. Então, são os bastidores que tem na BBF, que só quem é expositor, né? O expositor que eu falo é o motorista que leva um ônibus ou o cara que tem um ônibus, né? E que hoje, ele sabe. E hoje eu vou confessar para você que eu vou estar lá, né? Eu vou estar todo ano, eu tô lá, você sabe muito bem disso, a gente às vezes se encontra. Por que não faz um bate-papo no busão ao vivo então, lá? assim, a minha esposa, ela tá
vibrando com o papo de busão, e ela fala, pô, a gente tem que fazer alguma coisa, tem alguns colegas, não, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Pra esse ano eu acho meio difícil a gente conseguir fazer, eu vou, gente, quem quiser, que eu vou estar lá com a minha família, mas pode chegar, pode trocar uma ideia, vou estar lá. Mas pro ano que vem a gente vai ter um projeto aí, eu tô com um projeto na cabeça da gente fazer, chegar lá, se você me abriu esse espaço, o espaço tá aberto. A gente vai fazer algum bem bolado lá e, vai ser legal pra caramba. Vou levar uma galera bacana, a galera do busão que você vai ter o prazer de conhecer, e todo mundo que vai estar lá pra conhecer. E se eu conseguisse montar pelo menos um pequeno estúdio lá, a gente iria pegar os busólogos pra conversar, pra bater um papo, sai da mesa, entra, vem, vamos fazer uma resenha. Essa resenha nossa que é muito importante. E lá a gente faz um network, conhece pessoas, faz negócio. Eu já vi gente lá oferecendo dinheiro para comprar ônibus e o cara acaba até vendendo. Enfim, é muito legal. É um evento nosso, um evento da nata paulistana, do mundo, do Brasil, de tudo, cara. Lá é uma união de tudo. Não, lá... você vai encontrar pessoas de tudo que é tipo. Você vai encontrar passageiros, você vai encontrar familiares, você vai encontrar amigos que você não vê há muito tempo. Amigos que você não vê há muito tempo. É que a pessoa não sabe, assim... como eu já passei a conhecer algumas pessoas profissionais do ramo mesmo, né? Você olha assim... Uma vez eu tava subindo a rua do Pacaembu para manobrar um ônibus. Aí o rapaz pegou e falou... Aí eu falei assim... Aí se empacou um cara. E o rapaz era da Mercedes-Benz. Com a família dele para ir lá. Ele era o gerente de marketing, se eu não me engano, da Mercedes. Eu conheci porque assim... Você acaba conhecendo as pessoas conforme você vai indo no coisa. Aí de repente eu olhei e falei assim... lá, tá tal diretor aqui, tá tal diretor, tá tal gerente... Quando você começa a conhecer as pessoas que estão por trás, você fala assim, peraí, mas o que está acontecendo com esse evento? O pessoal só não está mandando um ônibus. O pessoal está indo. O pessoal mesmo. Né? O pessoal está indo querendo conhecer o ônibus mesmo, né? Famoso. O que é esse evento aí que tá ocorrendo? Então começou, não se tornou só um evento de busólogo. No início era. Mas hoje é para o setor inteiro. Legal. Então isso é muito gratificante, você ver essas pessoas participando, tudo, e o pessoal valorizando. Hoje em dia, por exemplo, só de você ver que a pessoa tem que... Você sabe, você que já foi expositor, você sabe que tem que colocar 2 credenciais no evento. Uma que é no seu número de identificação, de inscrição, e outra é a inscrição para o pessoal saber o que é aquele modelo, qual o ano do carro, essas coisas. Sim. Antigamente, eu colava em cada ônibus. Passava a noite inteira imprimindo aquilo lá para colocar em cada um. Quando eu ia terminar, já era 3 horas da tarde. Então o evento tá acabando. Então eu falei assim, pessoal, peraí. Então isso aí a gente tem que cada vez mais aumentando o ônibus. Aí aceitei e falei assim, não, eu preciso identificar quais são os ônibus que estão indo pro evento. Aí foi onde eu criei aquele selo de identificação. Sei. Que virou o número de inscrição, tamo junto. Então, se essa empresa já tinha que colocar aqui, não custava nada colocar. Hoje não, hoje essa empresa de São Paulo faz até a placa de itinerário. Legal. Né? Legal, então, assim, é um diferencial muito legal, cara. E aí, Juverci, a nossa viagem vai acabando, a gente vai encerrando, a gente vai chegando no ponto final. Exatamente. Mas a gente vai desembarcar lá no local do evento, a gente vai estar lá para bater um papo com a galera, dar suas configurações finais aí. Bom, primeiramente quero agradecer a todos que estão assistindo aí, ao seu convite, Edu, tá aqui no Papo de Busão, né? Espero encontrar todo mundo aí no próximo dia, sábado aí, dia 23, lá na Bus Brasil Fest, vai ser um negócio muito legal, né? Mesmo você que não goste de ônibus, vai para conhecer um pouco da história, e quando você subir no ônibus de novo, você vai ver que nem todo ônibus é igual. E o quanto que o ônibus evoluiu, que esse é o tema do evento, é a evolução do transporte coletivo. Então lá você vai conhecer, porque a partir que nós temos a seguinte lógica, a partir que a pessoa passa a conhecer, ela passa a valorizar mais. Então assim, antes de colocar aquele chicletinho na porta USB, né, riscar o banco, cortar o banco, riscar o vidro, essas coisas, ela vai ver que está prejudicando ela mesma. Então, para isso que a gente mantém o evento também, né? Que é para todo mundo, não é só para busólogo, não é só mais para o motorista, para as pessoas que trabalham no ônibus, é para todo mundo.
né? É um ambiente familiar. Então você vai lá, você vai poder conhecer. As criançadas ama, né? A pessoa entra lá. E só mais uma dica, né? Que eu peço pro pessoal colaborar. Quando for sentar no posto do motorista, não ficar apertando os botões, não ficar apertando o freio, porque isso pode danificar trazer algum prejuízo para o ônibus, né? E aí a gente pode acabar até perdendo um expositor, né? Então as pessoas têm que preservar, né? Vai lá, tira foto do motorista. É legal tirar foto um pouco do motorista, mas não aperta os botões, porque... segura no volante ali. Tira, tal, tudo. Sei que é emocionante tá ali. Por isso que, assim, muitas pessoas, quando vê o ônibus fechado lá, é porque é uma regra do evento, sabia? Não sabia não. A regra do evento é manter um ônibus fechado. Porque, imagina, você não tem como monitorar 160 ônibus. A minha equipe é muito pequena. Então, quem é a responsabilidade ali é a empresa que está expondo o ônibus. Ela que tem que monitorar o ônibus dela, né? Ou o expositor particular. Então, quando ele está fechado, é porque ele não está presente naquele momento, que ele também quer estar à volta no evento e conhecer as coisas no evento. Por quê? Porque ele tem que manter fechado, porque senão as pessoas podem danificar o ônibus dele interno. É isso aí, ficou a dica. Fica a dica aí, então... Não, bacana. Né? Dá para aproveitar bastante. Brigadão. Eu que agradeço. Sinta-se à vontade para voltar quando quiser. Qualquer evento que vocês forem fazer, conte com o Papo de Busão. O Papo de Busão foi criado justamente para dar voz, não só para quem trabalha em empresa de ônibus, mas os busólogos e o pessoal em geral. Cara, muito feliz em você aqui, muito feliz com o evento aqui. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixa o like, compartilha. Vai lá, segue o Juversi nas redes sociais, né, o evento, e a gente se encontra lá. Eu, ele e vocês. Muito obrigado, pessoal. Valeu, galera. Até mais. Obrigado.